Nenhum liberal, nenhum conservador é contrário a medidas que limitem a concentração excessiva de poder, né? O abuso de autoridade, inclusive, é um traço cultural do serviço público no Brasil e tem que ser combatido mesmo. Contudo, né, a autoridade do servidor público perante o cidadão, né, a autoridade necessária aí à imposição da lei e da ordem, ela se corrói se ela estiver vulnerável ao sistema. E esse projeto, como está, né, ou seja, considerado na sua integralidade, ele torna as nossas autoridades, né, inclusive as probas, as éticas, muito vulneráveis, né? O deputado federal, Kim Kataguiri, ele publicou um excelente vídeo denunciando alguns pontos injustificáveis aí do texto aprovado. Eu queria chamar a atenção para o ouvinte da PAN. Olha isso, logo no começo, né, no artigo 1º, parágrafo 1º, abre aspas, as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Mero capricho, Edgar, é um conceito que, além de ser subjetivo, abstrato, ele é inédito no direito penal. E por ser tão genérico, ele pode ser utilizado para justificar qualquer ação contra a autoridade pública, né? Porque, amparado por essa expressão muito infeliz, o acusador ele se livra de responsabilidade de demonstrar que houve dolo, a intenção, né, a finalidade de prejudicar, ele se livra de provar que o ato beneficiou ilegalmente a autoridade e ele pode justificar o processo judicial contra essa autoridade alegando que ela atuou por mero capricho. Por exemplo, né, então o policial me algemou por mero capricho, foi a situação que você colocou. O agente penitenciário me fotografou por mero capricho, foi a situação que o Zé Maria colocou. Ou melhor, o juiz determinou minha condução coercitiva por mero capricho. E assim, com base em mero capricho, as autoridades públicas que combatem o crime, elas se tornarão elas próprias criminosas, né? Então é um grande absurdo. Outro ponto do texto criticado com razão pelo deputado Kataguiri, o artigo 16, esse aqui é muito absurdo. Deixar de identificar-se quando da captura do preso, detenção ou prisão, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Aí você vai no parágrafo único e ele vai estabelecer que a mesma pena nos casos em que o agente não se identifica durante interrogatório. Então a gente está falando mais de delegados e promotores e por aí vai. Esse dispositivo, ele expõe o servidor da segurança pública a risco de vida. Se imagine na situação de tá fazendo uma prisão em flagrante, né, ou num interrogatório, de você ter que dar o seu nome completo para um criminoso, para um líder de facção criminosa. É um tremendo de um absurdo. Agora, esse é um pouco do conteúdo, né, do projeto, a crítica ao conteúdo do projeto, que é repleto aí de jabutis e jabuticabas. Mas também é importante chamar a atenção do ouvinte para a forma como o texto foi aprovado na Câmara, né? O padrão Rodrigo Maia de politicagem e articulação, depois das 10 da noite, com falsa urgência, né, e votação simbólica, portanto, sem a votação nominal, livra os parlamentares da vergonha de darem o seu voto individual contra policiais e outros combatentes do crime, né? É como o Zé Maria bem falou, aliás, cumpre aqui cumprimentar o Cidadania, o PV, o PSL e o Partido Novo, por serem os únicos partidos a orientarem a bancada a se opor a essa medida. No final das contas, como bem colocou o Vini, esse projeto contra abuso de autoridade é que configura abuso de autoridade. É abuso de autoridade dos corruptos do Congresso, mais uma vez legislando em causa própria e mais uma vez criando mais obstáculos para o combate ao crime. Imagina, o arquiteto desse projeto é o Renan Calheiros, não precisa falar mais nada. E vamos prestar atenção numa coisa, esse projeto passou anos engavetado e só foi votado agora, né? Na calada da noite, por assim dizer. Por que será? Porque mudou o ambiente. Estabeleceu-se aí uma narrativa na grande imprensa, né, que retroalimenta Brasília. Então, na bolha parlamentar, né, no bunker de Brasília, que é completamente alienado da opinião pública, existe a falsa percepção de que a Lava Jato perdeu força. Então, o político médio, que é um covarde habitual, ele está contra-atacando aí a Operação Lava Jato num lapso, num lampejo de ousadia. E o brasileiro agora, né, como bem colocou o Zé Maria, ele conta com o presidente Jair Bolsonaro para fazer a coisa certa e para vetar os pontos injustificáveis dessa lei de abuso de autoridade. A gente aguarda ansioso, né, a posição do presidente a esse respeito, torcendo para que ele não nos decepcione naquilo que realmente interessa. E a gente não pode deixar a autoridade dos nossos servidores, dos nossos policiais, nossos delegados, nossos militares, nossos promotores e os nossos juízes vulnerável ao sistema. A gente não pode ceder a esse mero capricho do Congresso.